Fala pessoal, professor Felipe aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de HTML, CSS e JavaScript. Neste curso, nós vamos entender como são construídas as páginas para a internet, tá? Nós vamos começar a entender como é que funciona um HTML. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ele não é uma linguagem de programação, ok? Ele é uma linguagem de marcação de texto, ok? O HTML sozinho, ele simplesmente você vai ter blocos de conteúdo e nada mais. Cor, tamanho de fonte, posicionamento das coisas na tela não é a responsabilidade do HTML. Essa responsabilidade fica por conta do CSS, ok? Então, por exemplo, aqui no site da Escola Técnica Profissionalizante, quando nós acessamos lá essa.g12.br, nós estamos visualizando aqui, ó, um banner rotativo, alguns ícones, tá? Tudo isso daqui, se eu apertar o botão direito do mouse, vir aqui em exibir código-fonte da página, olha o que ele está me mostrando aqui, ó. Ele está me mostrando um monte de tags, o L, LI, que são tags para a gente utilizar no menu, a tag AD, href de link, IMG. Ou seja, o que ele está me retornando é o HTML. E eu gostaria de mostrar para vocês como é que funciona essa arquitetura web, tá? Porque imagina só, você faz lá o seu site, ele tem uma lógica dentro do seu site e de repente quando você acessa o seu site, aí vem aqui, ó, sei lá, você tem uma conta específica e ele retornasse isso, não seria nada seguro. Por isso, o que o site retorna é apenas o HTML. E essas coisas que nós estamos vendo, as cores, os posicionamentos, fica por responsabilidade do CSS. E as animações, por exemplo, a rotatividade do banner, tá? Os eventos que você pode ter no seu site é responsabilidade do JavaScript. O JavaScript, sim, é uma linguagem de programação. E como é que funciona? A partir do momento que eu entrei aqui na minha URL, digitei o endereço do site, apertei o Enter, eu estou fazendo uma requisição, tá? Nós chamamos de uma requisição HTTP ou HTTPS, né? O HTTP é o protocolo que navega na internet, porém ele não é um protocolo seguro. O protocolo seguro mais utilizado atualmente é o HTTPS, tá? Como é que você sabe disso? Quando você acessa um site, por exemplo, e ele fica aqui, ó, quando ele é utilizando o protocolo HTTPS, ele fica com esse cadeado. Então, significa que tá ok, está utilizando esse protocolo seguro. Se ele aparecer aqui, ó, em vermelho, geralmente no Chrome ele já dá um aviso aqui que aquele site, que aquela conexão não é uma conexão segura, tá? Então, quando eu faço essa requisição, estou fazendo a requisição para um servidor, depois a gente vai falar um pouquinho disso, onde está hospedado essa URL aqui, tá? E aí é isso que eu quero mostrar para vocês nessa imagem. Então, quando eu faço a requisição, eu sou o cliente, tá? Então, meu navegador ali, no caso, ele é o cliente. E ele vai fazer essa requisição para o servidor. Então, tá aqui, ó, essa setinha aqui, ó, pontilhada, significa que ele está fazendo a requisição. O servidor recebe aquela requisição e ali pode ter uma linguagem de programação como PHP, pode ser que eu tenha uma lógica ali que precise acessar o banco de dados. Enfim, o servidor vai fazer todo o processamento necessário
e vai retornar com a resposta, tá? Então, quando eu faço essa requisição, eu estou fazendo uma request. Estou requisitando algo para o servidor. O servidor, então, faz o processamento e ele retorna com uma response, que é uma resposta. E essa resposta vem em forma de HTML, tá? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, o usuário acessou o site, fez uma request para o servidor. O servidor fez o processamento e retornou um formulário. Por exemplo, lá um formulário de login e senha, ou de preenchimento, de cadastro de alguma coisa. Então ele retornou o HTML daquele formulário, tá? Ele retorna o HTML junto com o CSS e JavaScript. O que ele não retorna seria uma linguagem de programação como back-end, alguma coisa que fique do lado do servidor, que apenas faça o processamento, tá? E retorne o que o usuário precisa enxergar. Então veio o formulário, o usuário preenche, o cliente preenche esse formulário com os dados e envia novamente para o servidor. Quando você clica lá salvar, enviar, então você vai submeter esse formulário para o servidor. E lá no servidor ele vai fazer o processamento. Aí você vai precisar de uma linguagem de programação para poder validar os dados, para poder ver se a quantidade de caracteres está legal, para poder fazer a sua lógica lá, salvar no banco de dados, e aí, depois que você faz isso, você retorna novamente um HTML lá para o usuário, falar assim, ó, dados salvos com sucesso, enfim. Tá? Mas é dessa forma a arquitetura geral da operação da web funciona mais ou menos dessa forma aqui, tá? Entre requisições, requests do cliente para o servidor, e o servidor retorna então uma response, tá? E essa response vem aí em formato de HTML, ok? Então, por isso quando que você sem querer às vezes está navegando em um site, né? E aí você vai lá em inspecionar o elemento, e aí você vê aqui todo o HTML do código, essas classes aqui do CSS, tá? Algumas tags JavaScript. Então, no nosso curso, é isso que a gente vai aprender a mexer um pouco, a saber como é que funciona para fazer essas marcações no HTML, tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa aula e até a próxima.